Pessoal, boa noite, diretamente da redação da Agua News, esse é o resumo de notícias. Pessoal, estamos aqui no novo formato, esse é o resumo de notícias no YouTube, teremos o resumo de notícias no Instagram também. Então, e agora eu trago a primeira notícia. Na última semana, o governo dos Estados Unidos impôs um novo pacote de tarifas sobre produtos brasileiros. Como todos sabem, as alíquotas subiram para 50% em alguns setores estratégicos. Essa medida, anunciada oficialmente em 1º de agosto de 2025, foi justificada pela administração norte-americana como parte de uma política de proteção industrial nacional, mas repercutiu como um duro golpe sobre exportadores brasileiros, especialmente no segmento de carne, café, suco de laranja e aviões. Em uma resposta imediata às tarifas impostas pelos Estados Unidos, a China desponta como uma possível parceira econômica para o Brasil. Empresários brasileiros têm se movimentado para buscar novos contratos com a segunda maior economia do mundo. Em 30 de julho de 2025, o governo chinês anunciou uma autorização para que 183 exportadores brasileiros de café tenham acesso a seu mercado por um período inicial de 5 anos. Nos últimos anos, a China tem se consolidado como o principal parceiro comercial e econômico do Brasil, superando inclusive os Estados Unidos em termos de volume de negócios. Nos próximos meses, após o tarifaço de Donald Trump, o Brasil também deve intensificar os esforços diplomáticos para reverter ou ao menos suavizar as tarifas impostas pelos Estados Unidos. Enquanto isso, no entanto, de acordo com especialistas na área, é preciso que o Brasil crie a capacidade de articular novos parceiros estratégicos, como a China e até mesmo como o país do bloco europeu. Segura agora para mim. Pessoal, é importante entender que o Brasil não pode só se movimentar diretamente só com os Estados Unidos e precisa se preocupar em criar novos parceiros. Agora, como uma nova notícia, vamos falar um pouquinho de Lagoa Santa. A Secretaria de Saúde de Lagoa Santa iniciou a implantação do programa Mais Acesso a Especialistas do Ministério de Saúde, por meio do OCI, Oferta de Cuidado Integrado, e tem como meta melhorar o acesso à saúde no município. O programa, que utiliza um modelo diferente do tradicional, tem como diferencial a intenção de que o paciente receba um acompanhamento completo, desde a consulta com o especialista, as rotinas de exames até o diagnóstico final. Esse processo será feito dentro de um prazo de 60 dias, de acordo com os critérios pré-estabelecidos pelo Ministério da Saúde. O programa já foi aderido por todos os estados brasileiros e tem um potencial de mais 160 milhões de pessoas beneficiadas. O programa também tem reduzido a fila no SUS, além de promover acompanhamentos mais frequentes, que contra doenças como o câncer, com diagnóstico precoce, podem ser essenciais e podem facilitar o tratamento com mais facilidade. E agora, trazendo uma notícia de Lagoa Santa sobre a Polícia Militar. A Polícia Militar prendeu em flagrante na noite deste domingo um homem acusado de tentativa de feminicídio contra sua companheira, em Lagoa Santa. O crime aconteceu por volta das 21 horas em um apartamento no bairro Palmital. A vítima foi socorrida em estado de emergência, com ferimento por faca na região do tórax. A Polícia Militar recebeu a denúncia e se dirigiu para o local, mas chegou no residencial Bem Viver no momento da fuga do acusado, que foi perseguido e capturado pela polícia. É muito importante reconhecer que esse caso chama ainda mais atenção por acontecer justamente em Agosto Lilás, mês dedicado à conscientização ao combate à violência contra a mulher, e que alguns dias depois o caso também acontece acontece alguns dias depois do caso que espantou o Brasil, em que um homem agrediu sua companheira com 61 socos em Natal, no Rio Grande do Norte. A campanha reforça a importância da denúncia e da proteção das vítimas. A violência doméstica precisa ser enfrentada com urgência todos os dias. Violência contra a mulher é crime, não se cale, denuncie 180 ou 190. E agora, pessoal, falando de um assunto mais interessante, vamos falar sobre a final emocionante que sagrou a seleção brasileira feminina campeã da Copa do Mundo, da Copa América, perdão. Em uma final emocionante que terminou em 3-3, a Rainha Marta empatou no último minuto, levou o jogo para a prorrogação, fez mais um gol, mas em um golaço de falta de Lacey Santos, a 10 da Colômbia, marcou faltando 1 minuto para o jogo e levou o jogo para os pênaltis. No entanto, a nossa goleira Lorena defendeu 2 cobranças. Agora eu falo com o Murilo, nosso representante do esporte, e ele vai trazer um pouquinho do resuminho da rodada.
Boa noite, você espectador aí do Lagoa News no YouTube. Agora o resumo de rodada é comigo. Então, o Cruzeiro começou a rodada bem, vencendo o Botafogo fora de casa pelo placar de 2-0, com gol de Christian e também gol do Matheus Pereira. Que gol, né? Porque jogada sensacional do Caio Jorge. Se eu não me engano, foi 78 metros. E uma bola que ele tira do Barbosa, leva até o fundo, todo mundo olhando só pra bola e ele joga pra trás. Sim, mas de hoje o Caio Jorge tá jogando muita bola, né? Ele tá sendo uma das peças mais principais do futebol brasileiro ultimamente. E ele chegou numa marca curiosa nesses últimos jogos. O Caio Jorge chegou numa meta muito legal nesse campeonato brasileiro, onde ele tem mais participações em gols do que em jogos. Ele chegou à marca de 18 participações em gols em 17 jogos, sendo 13 gols e 5 assistências. O cara que gosta de fazer gol e gosta de servir, né? Se eu não me engano, é a terceira assistência dele no Brasileiro. Sim, na verdade, é a quinta assistência dele no Brasileiro. Ele também está competindo ali não só na artilharia, mas também como garçom do campeonato. Né? Sensacional. E o Galão? Fala também. Então, o Galão também foi bem, ele venceu, né, dentro de casa, né, o Bragantino por 2-1. A vitória foi apertada, mesmo com um jogador expulso do Bragantino, ele também era ex-Atlético, o jogador Eduardo Sacha, que vestiu o manto do Atlético Mineiro há alguns anos. Ele foi expulso e mesmo assim o Atlético teve dificuldade na hora de finalizar. O Atlético Mineiro chutou 29 vezes ao gol e não conseguiu ser muito efetivo, tendo só 2 gols. E gol de nenhum atacante, né? Foi um gol do Igor Gomes e outro do lateral, Nathanael conseguiu. Exatamente, o primeiro gol foi marcado pelo Igor Gomes, meio atacante, né? E como você falou, o lateral direito também marcou. O lateral direito que chegou ao ataque e conseguiu marcar. E o Atlético ele teve um gol sofrido, né? Uma falha na defesa, uma falha de comunicação, onde o jogador Júnior Alonso não marcou a Quintana, o jogador do Uruguai da equipe do Bragantino, e conseguiu fazer um belo gol. Interessante também falar que a assistência do primeiro gol, se eu não me engano, do Igor Gomes, o primeiro gol foi do Igor Gomes, isso foi do Igor Gomes, e a assistência foi do Biel, que acabou de chegar no Atlético, se eu não me engano, o segundo jogo dentro do Atlético, ele deu assistência pro Igor Gomes. Sim, o Biel ele se mostrou muito presente na equipe. Teve um problema na comunicação aqui no áudio, que nem o Atlético teve, né? Tô passando aqui pro Murilo, mas tava falando da assistência do Biel, que acabou de chegar no Atlético, é muito interessante isso. O Biel, como ele havia dito, ele acabou de chegar no Atlético, vindo do Sporting de Portugal. Ele fez o seu segundo jogo, agora primeiro como titular, e ele conseguiu ter um desempenho muito bom na partida, onde ele sempre teve espaço para bater pro gol, mesmo não tendo anotado o seu primeiro gol com a camisa do Atlético, ele conseguiu essa assistência pro gol do Igor Gomes. E os outros resultados, os outros jogos da rodada? Fiquei sabendo que teve gente aí que catou borboleta, o negócio aí aconteceu aí, não sei. Exatamente, os outros jogos da rodada foram marcados por jogos bem interessantes. A rodada abriu principalmente com o jogo do Sport Bahia, que foi empate por 0-0. Passamos por um jogo muito complicado lá em São Paulo. Mirassol e Vasco enfrentaram. E foi 3-2, o Mirassol começou ganhando pelo placar de 2-0. E com o decorrer da partida, falhas, mas o Vasco empatou. E depois, no final do jogo, uma entregada de paçoca absurda que deu um resultado para o Mirassol. Lembrando que o Mirassol, se eu não me engano, chega ao nono, é isso mesmo, o nono jogo sem perder, né? E jogando muito. Tá sendo aí inesperado, né? Inesperado. O Mirassol agora é o 7º colocado do Brasileirão Série A. E hoje, se você falasse isso pra alguém no começo do Brasileirão, seria uma loucura, sendo que era um time cotado para ser o 20º lugar do Brasileirão, vindo da Série B. Os outros jogos que a gente teve também, Fluminense e Grêmio, um confronto bem difícil no Rio de Janeiro. Mas o atacante que não chuta, né? Assim como dizem os outros, o atacante não chuta, Everaldo conseguiu fazer o gol que colocou o Fluminense à frente. Ele ainda desperdiçou uma cobrança de pênalti, mas o tricolor do Rio de Janeiro, perdoe, o tricolor do Rio de Janeiro conseguiu a vitória. E o tricolor, o Grêmio segue numa fase complicada, né, Murilo? Não, assim, alguns jogos sem vencer, assim, tendo um campeonato brasileiro complicado, o Grêmio. Sim, o Grêmio, aliás, poucas vitórias que a equipe do Grêmio conseguiu somar pontos nesse Brasileirão. Inclusive, um dos derrotados do Grêmio foi o Atlético Mineiro no começo do Campeonato Brasileiro. E o Cruzeiro, que enfrentou há poucas rodadas atrás o Grêmio, conseguiu golear por 4-0 e o Grêmio segue num estado bem ruim. Tivemos na Neoquímica Arena o jogo de Corinthians e Fortaleza, empatado por 1-1. Ceará e Flamengo também ficaram no empate, jogo válido lá no Nordeste, 1-1.
Jogo muito difícil para o Flamengo. Não, complicado, jogo complicado. O Flamengo ganhando o jogo, finalzinho do jogo, parece que teve um goleiro aí que foi procurar a bola, não achou e ficou complicado pro Flamengo, empate fora de casa, o Cruzeiro ali perto, né? Então assim, complicado. Sim, gente, vale lembrar que o Cruzeiro agora é vice-líder da competição, empatado praticamente com o Flamengo só tem a vantagem de ter um jogo a menos. Os outros jogos que aconteceram, tivemos também no Nordeste um empate entre 2-2 num confronto difícil de 2-2, onde o Vitória consegue abrir o placar por 2-0 e o Palmeiras no finalzinho do jogo consegue esse empate. Já no sul do Brasil, o Internacional recebeu o São Paulo e perdeu por 2-1, sendo um jogo bem difícil ali no Campeonato Brasileiro. E hoje ainda temos jogo Neymar em campo, Santos e Juventude, hoje às 8 horas lá na Vila Belmiro, no São Paulo. Essa foi o resumo da rodada. Pessoal, boa noite. Estaremos com vocês amanhã nesse novo formato. A partir de agora no YouTube e no Instagram. Acompanhe a gente aqui. É um prazer estar aqui podendo fazer esse jornalismo de qualidade com Lagoa News. Fechou? Notícias que importam. Histórias que inspiram. Boa noite.